Olha aí, ferinha, questão de desafio, hein? Um passageiro em viagem de ônibus em certa BR percebe que num dado momento passa por um marco quilométrico composto de dois algarismos distintos. Decorrido um intervalo de tempo ΔT1, o passageiro nota que passa por um marco quilométrico que apresenta os mesmos algarismos do anterior, contudo, em posições alteradas. Decorrido outro intervalo de tempo, ΔT2, igual ao primeiro, o passageiro observa uma terceira placa, dessa vez com 3 algarismos, onde o algarismo 0 era o central e nas extremidades estavam os mesmos algarismos da primeira placa e na mesma ordem que apareceram nela. Sabendo que a velocidade do ônibus foi constante no intervalo entre a primeira e a terceira placa, a distância percorrida entre elas em quilômetros vale. E aí, fera, percebeu essa questão como ela é bem interessante, tem um nível superior à média? Pois é, ao longo do ano, para atender a necessidade de quem vai fazer um concurso mais puxado em exatas, como por exemplo quem está se preparando para o ITA, para o IME ou para uma Olimpíada de Conhecimento, teremos várias questões de nível desafio como essa. Essa questão em particular eu acho muito interessante porque ela praticamente não fala em valores numéricos e a resposta é um valor numérico. E o que é que a gente deve saber para poder começar, para poder atacar essa questão? A gente deve entender como é que funciona o sistema de numeração decimal. Lembre que a gente na base 10, o valor posicional depende de onde o valor é colocado para que você saiba quanto de fato ele vale. Por exemplo, se eu tiver 230, esse 2 na casa da centena, na verdade, representa 2 vezes 10 ao quadrado. Já se eu tiver 320, como o 2 agora está na casa das dezenas, ele representa 2 vezes 10, 20. Então, quando você muda a posição do numeral, você muda o valor dele. Desculpa, quando você muda a posição do algarismo no numeral, você multiplica por uma potência diferente e modifica o valor dele. Lembra, a unidade representa a potência 0, é 10 elevado a 0, 1. A dezena é a primeira potência de 10, 10 elevado à primeira. A centena é o 10 ao quadrado, o milhar é 10 à terceira, a centena de milhar é 10 à quinta, por exemplo. Então, sempre que um algarismo é colocado em uma determinada posição, o valor que ele tem é o valor daquela casa multiplicado por ele. Então, quando fala de uma placa de 2 algarismos, a posição do algarismo influencia no valor que ele tem dentro da placa. E é exatamente isso que é o mais relevante para a resolução dessa questão. Você tem que saber que, por exemplo, com a placa AB, A está na casa das dezenas. Isso significa que A multiplica 10 elevado a 1. B, nesse caso, está na casa das unidades. Então, ele está multiplicando 10 elevado a 0. A placa AB na base decimal poderia ser representado como 10 que multiplica o valor A mais 1 que multiplica o valor B. Usando isso para as 3 placas, na verdade, você consegue desenvolver a questão. Vamos a ela? Olha aí, fera, tentou fazer a questão antes? Espero que sim, porque essa questão é bem legal, mexe com algumas coisas e eu acho que se você está se preparando para o ITA, para o IME ou para uma Olimpíada de Conhecimento, esse tipo de questão pode aparecer na prova, é bom você estar preparado para ela, ok? Como é uma questão que fala de um movimento ao longo de uma estrada, eu vou começar representando essa estrada. Então imagine aqui que essa seta represente a minha estrada e a seta já serve também para fazer a orientação da trajetória, o meu OT aqui. E como ele fala que ao longo da estrada ele encontra com 3 placas, eu vou aqui marcar o que seria a minha primeira placa. Aí aqui na frente eu vou colocar o que seria a minha segunda placa. E um pouco depois aqui eu vou marcar o que seria no problema a terceira placa. O legal dessa questão é que ele não fala os valores na placa como valores de numerais, e sim em função de algarismos. E aí é muito importante que você lembre
que o valor do algarismo é relativo. Quando você muda de posição, o valor que ele assume depende da posição onde ele está colocado. Na questão diz que a primeira placa, que eu vou chamá-la aqui de AB, tem o algarismo A na dezena e B na unidade. Atenção, fera, isso aqui não é o produto do numeral A pelo numeral B. Isso aqui é um numeral AB, em que A e B são os algarismos que compõem esse numeral. Muita atenção com isso. Depois, na segunda placa, ele enxerga os mesmos algarismos, só que mudadas as suas posições. Eu comutei, e aqui muito importante, se aqui fosse a representação do produto AB e aqui a representação do produto BA, a ordem dos fatores não alteraria o resultado do produto. Mas estamos falando de algarismos AB e algarismos BA. E a mudança de posição nesse caso sim altera o resultado, a não ser que A e B fossem iguais. Neste caso, como não são, então a ordem, a posição que o algarismo ocupa faz diferença na hora do valor do numeral. Muito cuidado com isso. Na terceira placa nós temos agora 3 algarismos em que o algarismo central é 0. Para não confundir aqui com O, eu vou botar um cortezinho para representar que é o 0. E ele diz que nessa placa a ordem é a mesma da primeira placa. Então, o A aqui ocupa agora as centenas e o B novamente ocupa as unidades. A questão diz também que o tempo entre a primeira e segunda placas é o mesmo que entre a segunda e terceira placas. Vou chamar esse de intervalo do primeiro e intervalo do segundo, e ele está dizendo que esses intervalos de tempo são iguais. E isso é muito relevante, fera, porque o movimento do ônibus, diz a questão, é um movimento uniforme. E aí, se eu tenho um movimento retilíneo uniforme, como a gente já discutiu aqui, o deslocamento é proporcional ao intervalo de tempo. E se os intervalos de tempo são iguais, isso significa que o deslocamento nesse primeiro trecho entre as duas primeiras placas é igual ao deslocamento nesse segundo trecho entre a segunda e terceira placas. E lá vamos nós agora armar a partir dessa igualdade para resolver a questão. Só que antes disso, eu quero que você pense sobre o significado da placa AB. AB, no sistema de numeração decimal, A está na dezena, B na unidade. Então, o valor posicional de A é A vezes 10. E B está na unidade, então o valor aqui de B é B vezes 1. No sistema de numeração decimal, B estando na dezena, o valor de B é B vezes 10, e o valor de A aqui na unidade, A vezes 1. A placa A0B, no sistema de numeração decimal, A está agora na centena, então o valor posicional para A é A vezes 100. Mas aqui eu tenho na dezena 0, não preciso colocar, e B está na unidade, então isso aqui significa B vezes 1. Isso aqui, fera, faz toda a diferença na hora que você vai armar quem são os deslocamentos 1 e 2. Vou trazer aqui para cima, que está com um pouquinho mais de espaço. Deslocamento 1 igual a deslocamento 2. A gente sabe que o deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial naquele intervalo. Então, o deslocamento 1, ele termina em BA e começa em AB. Então, ele é BA menos AB. BA é, na verdade, 10B mais A. Então, eu tenho aqui 10B mais A, que é a posição da placa 2, menos AB. AB é 10 vezes A mais 1 vezes B. Isso aqui é 10A
mais B. Isso tudo, fera, é o deslocamento 1. E aí, usando a propriedade distributiva, esse menos vem para cá, e eu tenho que o valor do deslocamento 1 vai ser 10B menos B, dá 9B aqui no cantinho, A menos 10A, ou seja, aqui no cantinho apertadinho, fera, 9A. Fazendo a mesma coisa para o deslocamento 2, lembrando que o deslocamento 2 termina em A0B e começa em BA, o ponto final A0B é 100 vezes A mais B. Então, eu tenho aqui 100 vezes A mais B, isso subtraído de BA. BA que é 10 vezes B mais A. Quando eu faço essa subtração, de novo o menos se distribui, aí eu vou ter aqui 100A menos A, isso é igual a 99A. B menos 10B, isso é igual a menos 9B, mais no cantinho ainda. Mas agora que eu tenho essas duas expressões e eu sei que uma é igual à outra, eu posso escrever que 9B menos 9 vezes A é igual a 99A menos 9B. Reescrevendo essa expressão, ter 99A e aqui ter 9A, eu posso fazer uma mudança, do mesmo jeito que aqui tendo 9B e aqui menos 9B, eu posso fazer uma mudança e reescrever isso como 9B mais 9 vezes B é igual a 99A mais 9 vezes A. Eu tenho que 18 vezes B é igual a 108 vezes A. Se eu dividir aqui os dois membros por 9, eu vou ter, então, na verdade, eu posso dividir os dois já por 18. 18B dividido por 18 dá B, 108A dividido por 18 dá 6 vezes A. Aí você diz, caramba, Ives, a gente fez conta e chegou que B é 6 vezes A. Isso não resolve nada. Pelo contrário, fera, isso resolve tudo. Isso resolve tudo porque B e A não são valores aleatórios. B e A são algarismos do sistema de numeração decimal. Então, os valores têm que estar no intervalo decimal. Então, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Apenas esses valores. E aí eu posso construir uma tabela de valores possíveis para A e B. E aí veja como fica extremamente simples de saber qual é a resposta. Eu posso assumir que A vale, por exemplo, 0. Posso? Se aqui for 0, B seria 6 vezes 0, seria 0 também. Ora, mas se A e B fossem ambos 0, essa placa seria 0, 0, essa placa seria 0, 0 e essa placa seria 0, 0, 0. Ou seja, ele não tinha saído do lugar, o que não corresponde à realidade física do problema. Então, essa resposta está descartada. Eu posso assumir que A vale 1, e neste caso eu teria B igual a 6 vezes A, 6, o que é uma resposta possível. E aí eu teria as placas 16, 61, 106. Eu poderia assumir, por exemplo, que A é igual a 2 e aí B seria igual a 12. Não, fera, não poderia assumir, porque não existe o algarismo 12 para a numeração decimal. Eu só posso ir de 0 até 9, o que torna impossível a resposta 212 e torna impossível qualquer valor de A maior do que 1, o que obriga então que a minha resposta seja 16 na placa 1, 61 na placa 2 e 106 na placa 3. E feito isso, dá para perceber que entre 16 e 106, o deslocamento total vai ser igual a 90.
deslocamento total vai ser 106 menos 16, que vai ser igual a 90 quilômetros. Legal essa questão, né, fera? Pois é, não é desse nível que você vai encontrar no Enem, não é nesse nível que você vai encontrar na maioria dos vestibulares tradicionais, principalmente que não sejam específicos, como a segunda fase da Unicamp ou da FUVEST. Mas é bem interessante que você esteja acostumado com esse tipo de questão se você pretende fazer um concurso militar ou uma Olimpíada de Física, por exemplo. Ok? Gostou da questão? Joia! Então vamos juntos! Só que a gente ainda poderia resolver essa questão, fera, de um jeitinho alternativo. Tá tudo isso aqui e olha só o... Presta atenção numa coisa, fera. Esquece o que está escrito aqui agora e se concentra só nessa parte. Esquece desses valores que estão aqui em cima. Pensa comigo uma coisa. Essa placa tem 2 algarismos. Essa outra placa tem 2 algarismos. O máximo valor dessa placa seria 99 se os algarismos fossem iguais. Veja que essa placa tem 3 algarismos. Então essa placa aqui é necessariamente maior que 99. Como o movimento é uniforme, fera, muita atenção a isso. Esse deslocamento e esse são necessariamente iguais. Então, esse deslocamento é entre 2 placas que têm 2 algarismos. Esse deslocamento nunca poderia ser maior do que 100. O que implica que este também não poderia ser, já que eles são iguais. E aí, se esse segundo deslocamento não pode ser maior que 100, tcharam, eu não posso ter esse primeiro algarismo igual a 2. Porque se aqui fosse 2, como aqui eu tenho apenas 2, essa distância seria necessariamente maior que 100. Então, obrigatoriamente, esse A é 1, fera. E aí, se eu sei que esse A é 1, eu não preciso saber quem é B. Porque na hora que eu faço essa subtração, B menos B dá 0. Então, eu estou indo de 10 mais B para 100 mais B. Essa distância seria obrigatoriamente 90 quilômetros, sem fazer nada disso. Apenas usando o seu conhecimento e um pouco de raciocínio lógico. Esse tipo de questão, fera, eu acho muito bonito e espero que você goste dela também. Tá bom? Vamos juntos, este é o seu ano. Lembre que você pode. E aí, fera, entendeu direitinho a dica? Então dá aquele joinha, esse joinha ajuda muito o projeto. Se você não está inscrito ainda, se você não está inscrita, é rapidinho, ó, dá um clique aqui. Com isso você fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado. Se você quer mais informações sobre esse assunto, olha aqui do lado. Esse vídeo vai te dar boas informações e complementar essa dica. Agora, se você quer um curso completo, em que além de vídeos você tenha podcasts, resumos, material de apoio e simulados online, aí eu convido você a conhecer o que está aqui nesse vídeo. É um clique e mudar a sua preparação. Vamos juntos, fera! Esse é o seu ano. Lembre que você pode.